Olá, tudo certo aqui? Só esperar a galera entrar e começar. Fala, Silas, beleza? Então, pessoal, a gente fala com Guilherme, ponta do Handball Taubaté. Vamos só esperar ele entrar aqui. Torcer pra esse celular não cair hoje também, né? Enviar aqui a live pra ele, pessoal. Sempre que eu envio, a pessoa já até entrou. Espera ela entrar aí. Vamos dizendo aí, tá bem? O áudio tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Ó, ele entrou. Ah, Guilherme, beleza? Fala, Emanuel, beleza? Tranquilo. Antes de mais nada, é um prazer ter você aqui hoje. A família Handball 3.0 agradece a participação. Enquanto vai chegando algumas perguntas e eu ligo meu computador, deixo que você se apresente, pode ser? Tá bom, fechou. Bom, boa noite aí a todo mundo que já tá na live, que já tá vendo o conteúdo aí. Bom, eu sou Guilherme Torriani, atleta do Handball Taubaté e já participei de algumas categorias da seleção brasileira também. Comecei a jogar handball na escola, como a maioria, acho que, das pessoas que jogam handball no Brasil, né? E comecei jogando na escola, até meu pai me mandou para uma seletiva na Metodista. Comecei com a professora Fernanda no Colégio Progresso, em Guarulhos, né? E depois dessa peneira, joguei 5 anos na Metodista, ganhei alguns títulos por lá na base. Joguei também nesse meio tempo, fiquei jogando em Guarulhos, que era a cidade onde eu morava. Eu não morava em São Bernardo, né, que é onde a Metodista ficava. Então ficava nessa, jogando em Guarulhos e na Metodista também. E depois fui para o projeto com meu pai, Trave Quadrada, em 2016, onde fomos campeões paulistas e também ficamos em terceiro lugar no Brasileiro. Foi um projeto bem bacana, que acabou destacando alguns atletas. Acho que daí saiu eu, Gustavo e o Washington nesse ano para Taubaté, em 2017, onde conseguimos conquistar aquele brasileiro juvenil, que foi lá no Pinheiros, foi um brasileiro bem bacana. E daí depois joguei 2 anos em Guarulhos, 2 temporadas em Guarulhos, e agora estou em Taubaté. Acho que bem resumidamente aí, a minha carreira em clubes é essa. Então, vou lendo, tem uma pergunta bem aqui interessante. Show. Falando até sobre isso. Cadê? Aqui. Pergunta pro Gui como é ser filho de um cara como Eric. Olha ele aí, até entrou agora ele. Bom, não tenho nem palavras. Acho que o que eu sou no handball hoje é graças a ele. Se não fosse meu amparo familiar, com certeza, talvez minha história pudesse ser outra, talvez pudesse estar contando outra história hoje. E só tenho a agradecer, me ajudou muito, além nessa questão de amparo também, sempre me ajudou na questão do handball em si, sempre me deu boas dicas, e isso fez muita diferença para mim. Só tenho a agradecer a ele aí e todo o apoio que ele me deu. Inclusive, alguns atletas que a gente conversa aqui diz que não tem tanto apoio assim da família. E você remou contra a maré aí, graças a Deus, e acabou dando bem certo. Né? Sim, na época da Metodista era bem difícil. Eu saía da escola e direto, já ia com... durante 5 anos. É bem pegado. No caso, Guarulhos para São Bernardo é uma distância bem grande. Então, talvez se fosse por condução pública, talvez eu acabasse desanimando ou talvez não desse certo. Então, esse apoio foi fundamental. Uma pergunta aqui de Wellington. Conta aí como foi jogar o Mundial Adulto e jogar contra a França.
Ah, eu falo que o Mundial Adulto foi a minha maior experiência no handball, né? Foi sensacional estar lá naquele ginásio, naquele dia contra a França, era a estreia do Mundial. Acredito que Hum, estava todo mundo do handball mundial, né, olhando aquele jogo, por ser o primeiro, era o único jogo do dia do Mundial, né? Então, isso já era um peso bem grande para estar jogando aquela partida. E estar jogando contra aqueles craques e a ginásio lotado, tudo deixou muito prazeroso a forma que foi aquele jogo. E eu lembro desse jogo, a coisa que eu mais me lembro desse jogo foi quando a gente foi trocar os pins, né? Logo depois de cumprimentar, eu acabei trocando o pin com o Carabati. Então, isso acabou me marcando bastante. Gente, eu tô rindo aqui é porque estão me cornetando aqui no WhatsApp, dizendo para eu ajeitar, que toda vez meu celular cai. Mas eu ajeito, vamos lá. Vamos abrir aqui. Tem outra pergunta aqui, que é até de seguidor também, que é Biel Paiva. Qual o seu maior sonho que ainda tem para ser realizado? Objetivos, acho que eu separo bastante objetivos de sonhos, né? E eu acho que o meu maior objetivo tenho vários ainda, mas acho que o maior sonho é jogar Olimpíadas. Eu acho que para muitos atletas e para mim também, eu acho que esse é meu maior sonho no esporte. Engatando na Olimpíada, né? A gente sabe que o pré-olímpico foi adiado, a gente não sabe a data ainda, mas Sim. é, qual a expectativa para o Brasil no pré-olímpico, né? Eu conversei com o Rogério, ele disse que não tem que ter expectativa e sim trabalhar. Eu acho que você pensa assim também, mas você acha que a gente vem forte? Sim, a gente deu muitas. A gente, pelo trabalho que foi feito no Mundial, foi em 2000, no Mundial 2019, 19. com o Washington, a gente conseguiu essa vaga aí no pré-olímpico, pela brilhante classificação no Mundial. E então acho que não é sorte, né, do jeito que foi, do jeito que o grupo caiu. E as chances são muitas. A gente caiu num grupo bem legal, talvez uma chance de ter ganhado do Chile, né? Depois daquela derrota bem triste no Pan-Americano. Acho que foi Sim, um Pan-Americano. baque bem grande para quem gosta de handball no Brasil. E aproveitar essa chance e treinar. Acho que esse momento serve até para a gente treinar mais e não deixar esse foco desviar, né? Mas as chances são muito boas e acho que todo mundo quer essa vaga. E você, particularmente, sonha com Tóquio? Acho Sim, que dá sim. para estar no grupo? Sim, eu acabei indo para a fase adulta no ano passado, né? Infelizmente acabei tendo uma pequena lesão lá que até não me afastou dos treinos, mas acabou me atrapalhando bastante. Teve o Sul-Americano agora em Maringá, acabei não indo, mas as minhas expectativas são as mesmas e continuar trabalhando igual para ir. Tanto no E clube, como? né? Tanto trabalhando Sim. no clube para isso e tanto também individualmente para poder. E falando nisso, como você está fazendo para manter a forma aí durante a pandemia? Sim, aqui a gente está fazendo os treinamentos por um aplicativo, né? Então a gente está fazendo via streaming, todos os dias, mais ou menos no horário que a gente treina mesmo, para não perder essa rotina, né? Não perder essa rotina de treinamentos. Além disso, a gente mantém a nossa parte nutricional com a Mari, que é a nossa nutricionista, que é super importante, até mais na questão imunológica, né? A gente tem tomado todos os cuidados. E é isso, a gente tem mantido essa parte física e nutricional e também tem conversado bastante nós atletas entre si também, para não perder essa conexão entre a gente. A gente é uma equipe que acabou renovando bastante, né? Eu e mais alguns chegaram para a equipe, então essa parte de entrosamento também é bem importante. Tem uma pergunta, um pedido, né? Dê dicas para todos os seus fãs, Gui. Inclusive, a gente recebe muita pergunta, acho que o pessoal pensa que a gente é os caras do handball, mas não, a gente somos amantes, amadores. E uma pergunta que a gente recebe mais é de goleiro, e eu estou trazendo muito goleiro por isso, e de ponta. Então, qual a dica para ser um bom ponta? Bom, acho que um ponto é as características, você tem que ver quais são as características, então eu levo muito a posição
de ponta como ser muito rápido, né? Ser além da questão da questão de técnica, né? De arremesso, mas você tem que ser um jogador muito rápido, até para se você fizer uma marcação de avançado e até de primeiro mesmo. Hoje em dia o primeiro está muito importante, normalmente as funções que o ponta faz na defesa, né? E a maioria dos pontos fazem mais gols de contra-ataque, eu vejo dessa forma. Então, acho que você tem que estar com uma dica boa que eu posso passar, que eu acho que dá muito certo, é uma dica que eu posso falar mesmo, é você estar com o físico bem em dia. Eu vejo muitos pontos dando certo quando corre muito, quando faz muito gol de contra-ataque, quando rouba muita bola. Então, acho que essa parte física estando em dia, você tem grandes chances de dar certo. Sim, até tem que ter muito aquela conexão goleiro-ponta, porque isso ganha o jogo. Sim. Quem tem muito disso é o Cenoura com o papai, e os dois têm uma ligação direta muito boa. E não só eles, né? Tem o Marcão quando era com o Rudolf no Pinheiros também. E acho que essa conexão do goleiro com ponta é bem importante. Por isso que essa parte física é bem legal você estar em dia. Peraí, gente, só um minuto. Peraí, volta, tô entrevistando aqui. Antenório 12 pergunta aqui: quais foram os melhores jogos que você disputou quando jogava pelo Prático? Pelo Prats, eu acho que é a escola que eu jogava, né? Sim. Bom, teve alguns, acho que teve um em 2013 com o Simonini, foi um jogo bem bacana. O Simonini acabou até sendo campeão brasileiro escolar nesse ano. Teve um jogo contra a Lucélia também, que a gente jogou, foi um grande jogo. Tinha grandes jogos com o Storópolis também, que era uma equipe bem legal lá de Guarulhos. Teve uma final de OCG com o Colégio Progresso, que foi contra até a professora Fernanda, que eu falei que comecei com ela. Foi um jogo bem legal, mas acho que escolar, acho que eu poderia citar esse. Eu até fixei uma pergunta aqui porque eu fiquei até surpreso, confesso que não sabia. Como foi para você marcar no Mundial como atleta mais jovem a jogar o Mundial adulto? Bom, eu nem sei, eu nem sabia disso. Mas eu tenho uma ideia porque eu não sabia de alguém da minha categoria que tinha jogado, né? Então eu tinha um pouquinho isso em mente, mas não sabia se era correto mesmo. Mas é muito gratificante para mim. Quando eu soube que eu iria para o Mundial, isso foi muito marcante para mim. E marcou e marca até hoje. Eu lembro desse Mundial até hoje. E quando eu treino, eu penso nele. E penso que eu poderia ter ido melhor. Penso nos meus erros. Penso um pouco nos meus acertos, né? A gente costuma pensar mais nos nossos erros. E lembrar deles e tentar melhorar para não cometer novamente. Sim, sim. E falando nisso, uma pergunta que eu fiz até pro Bombom. O que você achou desse novo formato do Mundial? Eu particularmente não gosto de jeito nenhum. Sim, eu vejo que a IHF ela quis que os maiores, né, que os mais tradicionais ficassem nessa parte final de semifinal e final, né? Acaba atrapalhando muito as equipes que têm um pouco menos de estrutura, investimento, porque eu acho que fica um pouco mais fácil ganhar um jogo do que tantos outros, né? Desse formato a gente tem que acabar ganhando dos times que passam junto com a gente. E isso acaba dificultando bastante. Eu, particularmente, também não gostei. Eu preferia o modelo antigo. E acho que facilitava um pouco mais também para o Brasil. Sim, sim. Inclusive, a justificativa, uma das é premiar a regularidade. Sim. E o handball, que é um esporte que a gente quer que cresça, não só no Brasil, mas no mundo, a gente precisa que de interessante, né? De entretenimento. O que a gente quer é brilhantismo, é quem cresce na hora H. Por exemplo, na NBA, eles não estão suportando quem for primeiro no playoffs, na fase de grupo, não. Eles querem saber quem vai mandar no mata-mata. E é por isso que ele é do jeito que é. Então eu também não gosto, eu acho que mandaram bem mal, mas como acaba não... um pouco pro mais fraco, né? Sim, sim. Pouco não, até bastante. Esse papo de premiar a regularidade até pode resultar algum dia em combinação de resultados, então, sim. Que regularidade é essa? Sim. Eu preferia bem mais o mata-mata e eu acredito até que a gente poderia... Acabava deixando muito mais interessante o campeonato também, o formato de mata-mata. Os jogos eram bem mais atrativos.
Até eu, como torcedor, ficava naquela. A gente vinha de 3 oitavas de finais sendo eliminados por uma bola, e Sim, na minha cabeça esse era o ano. Vamos sim. lá, tem uma pergunta aqui de Gili É o Oliveira. Giliad, e agora, Giliad? Você salve acha que o handebol brasileiro coração aí. está em um nível forte atualmente ou não chega nem aos pés do nível europeu? E pede pro Gui mandar um salve para mim, sou fã dele, estudava no Prato junto com ele. Abraço, Gili. É, eu acho que a seleção brasileira ela já tem um nível bem legal comparado aos europeus. Eu acho que a seleção faz jogo pau com qualquer equipe. Eu acho que desde as Olimpíadas, aquele jogo desde as Olimpíadas não, né? Desde a Espanha em 2013, naquele Mundial do Jordi, a seleção já vem jogando muito bem. E eu acho que na seleção isso já está um pouco equiparado. Mas aqui no Brasil, a Liga, a gente nem precisa citar muita coisa, né? Sim, O sim. nível está muito baixo ainda. Eu vejo que tem muitos jovens, e eu vejo que as equipes que estão investindo nos mais jovens têm dado mais certo. Então eu acho que é esse o caminho, você acabar investindo na base, para essa base virar um dia o adulto e poder suprir o tanto de atleta que foi para a Europa, né? Porque eu vi também que a liga deu uma decaída na questão de nível técnico quando o pessoal começou a sair para a Europa. E Então, até. Pode pode, ir. pode falar. Pode terminar, termina. Ah, sim, terminou. Sim, E até para vocês também, né? É sempre bom ter grandes jogos. Eu acho que a nossa liga ela não devia ser resumida em Pinheiros e Taubaté, e é o que a gente vê. E a gente olhando essa galera que foi para a Europa, essa galera que está na ascensão, a gente só lembra dos acampamentos, é uma coisa que deu muito certo. Então, deveria ter um enfoque maior nisso, que é bom olhar um Gui que está lá no Nordeste, lá no Norte. E a gente sim. tem que entender que tem jogadores em toda a região do Brasil que tem potencial gigante que estão lá esquecidos, pagados. E eu vejo que isso é a falta de equipes profissionais mesmo, né? A falta de equipes para contratar esses atletas, né? Para poder fechar uma parceria de temporada e jogar a Liga Nacional e poder fazer uma boa temporada. Eu vejo que isso é o que falta muito. Hoje em dia, Pinheiros e Taubaté são as equipes que têm um pouco mais de estrutura para jogar uma temporada inteira aqui no Brasil. E infelizmente é isso, né? Tendo duas equipes, eu acho que a liga nunca vai melhorar. Ano passado a liga foi muito boa, eu achei na questão de nível técnico, né? Tirando essa parte de estrutura, tinha Taubaté e Pinheiros que estavam lá no nível deles, né? Mas também tinha Corinthians, tinha o Avaí, tinha Maringá, Londrina, então era na região sudeste estava num nível muito bom. E eu vi também a região Nordeste crescendo muito, né? Por causa do português, do Piauí. E a tendência que a gente espera, pelo menos, era que melhorasse, né? Agora a gente não sabe como vai ser com essa pandemia, provavelmente deva bater uma outra crise aí, mas torcer para que melhore. Sim, e eu particularmente gostei muito das semifinais da Liga, por exemplo, você estava Sim, no Guarulhos ainda, né? sim, sim. Sim, e foi um jogão aquele contra o Taubaté. Taubaté, prorrogação e tudo. E o próprio GHC, que é aqui do Nordeste, do Piauí, também fez um grande jogo contra o Guarulhos Sim, na disputa de terceiro lugar. no primeiro jogo a gente acabou empatando. A equipe do Piauí brilhante, é uma equipe muito bem treinada pelo Juliano, né? E jogou de pau a pau com as equipes de São Paulo. Acho que foi um pouquinho mal na semifinal com o Pinheiros. Eu assisti um pouco do Sim, jogo do Pinheiros com o Piauí, mas contra a gente foi um jogo muito bom de handball. Tanto que naquele dia, aquele jogo, o primeiro, tava para passar. Eu lembro que tava para passar na Sport TV. Só que acho que o segundo não iria passar. E aí, sim, foi assim. foi o primeiro jogo, a Sport TV acabou pegando os direitos do segundo jogo. Isso foi muito bom, né? Sim. Inclusive, falando do jogo do GHC contra o Pinheiros, eu percebi que os meninos estavam um pouco tímidos, acho que é aquela coisa, primeira vez jogando uma semifinal de liga, e Sim. no segundo tempo eles tiveram até um bom momento no jogo, e Eles muito pelo viraram. Joseph. Eu lembro que a gente abriu, acho que 6, 7 gols no primeiro tempo. Eles tiraram essa vantagem logo no final do primeiro tempo, né?
E no Sim. segundo tempo eles acho que abriram dois gols na gente. A gente que teve que correr atrás do placar. Inclusive contra o Pinheiros, eles estavam num bom momento, só que aí o Dias foi expulso. Ele acabou escorregando na ponta, foi expulso, mas ele estava muito bem no jogo. Sim. Tá aqui, Casim perguntando qual foi o jogo mais difícil da sua carreira. E aproveita e manda e pede para ele me dar um salve. Mandar um salve para o Casim. Tá. Salve, Casim. É o meu que era do Hércules. Acho que ele tá jogando no Juvenil de Guarulhos. Um abraço aí. Ponta também. Vai ser um grande jogador também. E Tosse. falando dessa parte do jogo mais difícil, eu acho que eu posso colocar até. Eu dei uma lida e tava tentando dar uma pensada. Eu acho que seria esse jogo mesmo de Taubaté, porque acho que foi o único jogo que, perdendo de 7 gols, a gente conseguiu empatar e levar para uma prorrogação. Acabou não vencendo, né? Mas empatar aquele jogo foi a coisa mais difícil que eu acho que uma equipe que eu joguei, fez no handball. Não lembro de ter jogado em alguma equipe que conseguiu conseguiu empatar um placar desse. Ainda mais com a qualidade do time de Taubaté, que ganhou os 3 títulos, né, no passado. Então acho que o mais difícil foi esse. Manda salve. Aqui. Bem grande, mas. Parabéns pelo que representa, admiro o trabalho de vocês. Infelizmente, nosso esporte ainda não é tão valorizado. Sou do norte de Minas Gerais e, infelizmente, temos bons atletas, mas não temos Oportunidade. E essa eu posso até responder bem, que é um problema do Brasil, é um problema aqui da minha cidade. E, e é o que a gente vem tentando fazer aqui na página. A gente conversa não só com jogadores mais famosos, não só com veteranos, mas também com os atletas, técnicos. A gente já conversou até com o treinador, conversamos Sim. com o Juliano, conversar com o professor Alexandre aqui do Maranhão nessa semana, a gente travou aqui. E para dar espaço, se tiver alguém de Minas Gerais aí que quiser conversar com a gente também, a gente está aqui para isso. Poder espalhar esse handball pelo Importante Brasil. essa parte de redes sociais que tem hoje em dia, porque supre um pouco essa parte da TV, né, do handball. Então é bem importante dar esse espaço para os atletas e dirigentes poderem falar um pouco também, né? Jackson tá pedindo para mandar um salve pro Piauí, pro GHC, nosso parceiro aqui da página também, professor Juliano, um grande ser humano. Vamos ler aqui a próxima pergunta que tem aqui. Cadê? Personal Ronaldo. Está ansioso para voltar aos jogos e também diz que você é um grande atleta. Ah, demais, né? Já estamos sem jogar desde dezembro do ano passado. Tava só treinando, a gente já tinha feito toda a nossa parte de pré-temporada. Quando ia começar os jogos, acho que faltava 2 semanas para ter o nosso primeiro jogo. Acabou acarretando essa pandemia aí, acabou atrasando tudo. Mas é trabalhar, é seguir forte, fazer nosso trabalho. Até mesmo para quando voltar, não voltar mal e acabar jogando mal, tendo alguma lesão. Mas a ansiedade, a gente tenta trabalhar ela, mas ela vem, porque a falta, acho que para quem assiste está sentindo falta, para quem joga, acho que é o dobro. É triste demais. Até pra gente fica difícil fazer meme, que não tá tendo jogo, a gente fica aqui, o pessoal cobrando, cadê os memes? Tem que começar a pegar de jogo antigo, começar aí É o que a gente fez, a gente vem dando certo, pega um jogo aí de 2013 do Mundial e acabou sendo o meme mais curtido da página. E as próprias lives também, né? E olha que meu apelido aqui era o ADM que não faz nada, só pra te ver. Vamos lá. Próxima pergunta. Navarro Edu. Ele perguntou aqui qual técnico agregou mais na sua carreira como atleta. Então eu vou tirar teu pai e vou perguntar qual técnico agregou mais na sua carreira? Essa é difícil, eu já passei na mão de grandes técnicos aí, graças a Deus. Mas como você falou de agregar, eu vou falar de um que é da minha posição e que quando eu tive com ele, eu tive um grande aprendizado absurdo. É o Elinho. Foi um grande ponto esquerda e os treinos que ele passava para mim, em específico para as posições, eram fantásticos. Então, nessa parte de base, assim,
sou muito grato por ter passado pela mão dele. Ele sabe lapidar muito bem um atleta. Você passou por algum acampamento? Passei em 2013 e em 2014. E qual foi a importância desses acampamentos para você? Eu acho que sem eles também teria muito de... E foi por causa do acampamento que eu acabei indo para a seleção em 2015, para o Pan-Americano na Venezuela. Eu tinha feito um bom acampamento e isso tinha dado uma boa visibilidade para mim. E a experiência que eu tive lá foi incrível. Os 10 dias que você fica só treinando e só pensando em handball, é um treino, é um vídeo e um jogo por dia. Então você acaba evoluindo muito. E ainda mais que era o Jordi era um... Eu não coloquei ele quando você falou do técnico, treinador, o melhor porque você falou de agregar. Mas o Jordi, para mim, é o melhor técnico do mundo. Então, tudo que ele passava pra gente agregava muito. Enfim, mandar um salve aqui pro Panda, que foi o pioneiro disso tudo aqui, foi a primeira pessoa que a gente Tem um pessoal aqui entrevistou. Tá mandando um salve pro Leandro, meu primo, mandar um salve pro Wagner, pro Champs. Salve pra galera aí que tá acompanhando a live. Tem aqui que fez uma pergunta, quer dizer, um comentário para falar do Taubaté e Pinheiros no Brasileiro Juvenil, que foi 2 prorrogações. Como foi esse jogo? Conta aqui pra gente. Nossa, é até cansativo falar desse jogo, porque foi o jogo que mais cansou na minha carreira. Aquelas 4 prorrogações parecia que não acabava. Acho que as 2 últimas acabou 0-0. Ninguém conseguia fazer gol. E foi um jogo fantástico. O tanto de pessoas que mandaram energias positivas para aquele jogo, como estava o ginásio do Pinheiros naquele jogo. Parecia muito um jogo de final de Liga Nacional adulto, porque tava amarrotado de gente e todo mundo torcendo na live que tava tendo pela CBHB, a live da 7 metros. Acho que a Tia Sports fez um acompanhamento. Foi um jogo surreal. Tudo em si foi surreal naquele dia. E graças a Deus a gente conseguiu vencer aquela partida no 7 metros por 7 metros. E até interessante que quem bateu o último 7 metros era o macaco, o Pedro, né, que também é do Amazonas, e quem estava defendendo também era o goleiro, o Manaus, que é também do Amazonas. Foi bem legal essa disputa aí entre os dois. Então, só responder o Wellington aqui, cara, mandando a gente fazer a live com o Panda foi o primeiro. Sem eles aqui nada existia, agradeço ele demais. Por ele a Hannah aceitou. Coisa, né, nessa coisa. É o blogueirinho do handball. Blogueirinho do handball, nosso blogueirinho. Assim, e aí ele aceitou, com ele aceitando a Hannah aceitou, aí a gente pensou, não, se a Hannah aceitou, mas a gente vai aceitar também, a gente foi pedindo, e perdi, então, cara, o Wellington tem no YouTube, a gente coloca lá, pode procurar. Boa. Não, é bem interessante ter essa coisa de live, porque você até falou da Hannah aceitar. Eu acho que com quem você falar vai aceitar, porque é muito bom também pra gente tá falando essas coisas da nossa carreira. Acho que é benéfico para todo mundo. Tem um aqui, mas teve um antes dessa. Como foi participar do projeto Trave Quadrada e dividir quadra com teu pai como técnico? Com seu pai. Foi fora do normal. A equipe em si, eu falei isso eu fiz uma live com uma galerinha de Minas Gerais do projeto do ABESC, e eles fizeram essa pergunta também. E eu falei que nesse ano praticamente foram os renegados, foram o pessoal que saiu das equipes. Eu tinha saído da Metodista, o Gustavo tinha saído do Pinheiros, o Cenoura saiu de Taubaté na época, era o pessoal que estava meio que sem equipe para jogar, e a gente acabou formando essa equipe. De novo? Não, tá assim agora. E acabamos formando essa equipe que deu super certo, deu uma liga incrível. A gente fala só do Campeonato Paulista e do Brasileiro porque são os mais conhecidos, né? Mas a gente acabou jogando várias Copas nesse ano e acabamos ganhando vários títulos. Ganhamos o São Caetano Cup, ganhamos
Copa em Baipendi, Baipendi não, desculpa, em Caxambu, que é em Minas Gerais também. E fomos acumulando os títulos e dando uma boa repercussão naquele ano. Infelizmente não tinha tanto essa coisa de Instagram e tanta rede social, tanto, né, naquela época, e não deu para muita gente tá vendo tanto desse projeto, mas foi muito bacana. Jogar com meu pai também foi incrível, acho que foi um ótimo ano para mim, e foi graças a esse ano que no final do ano, quando acabou e a gente foi campeão paulista, eu fui convocado para a fase da seleção adulta, e foi daí que eu fui pro Mundial Adulto, foi bem no ano seguinte. Tem até uma pergunta aqui disso. Final do Paulista com trave quadrada. Fala um pouco sobre esse jogo. Sim, para falar desse tem que falar, foi um jogo de melhor de 3, né? Pode falar. E a gente acabou indo pro primeiro jogo, fizemos um grande jogo, ganhamos o primeiro tempo lá dentro do Pinheiros de 2 bolas. E aí a gente acabou dando um apagão, sofremos a virada, perdemos o jogo lá dentro, acabamos saindo bem cabisbaixos. E foi uma chance que a gente perdeu, né? E aí no segundo jogo, na nossa quadra, a gente colocou na mente que a gente tinha que virar a chavinha e ganhar aquele jogo. E ganhamos de 7 gols do Pinheiros em casa e acabou levando para o terceiro jogo. No terceiro jogo, não sei se foi alguma coisa física, alguma coisa de cansaço, a gente acabou entrando um pouco mal e deixando eles abrir uma boa vantagem. E acabamos tirando essa vantagem no final. Acho que faltava 1 minuto e meio, tava 3 gols. E aí a gente tirou essa vantagem, empatou o jogo. O empate era nosso, porque a gente teve uma melhor campanha. E ganhamos esse jogo no final mesmo. Foi um gol, acho que aos 59 segundos. E foi uma loucura, o pessoal entrou no ginásio, foi bem doido. Então pode-se dizer que foi esse campeonato que abriu as portas para você, para trilhar o seu caminho ainda mais no handball? Esse em 2016 com o Trave? Sim. Pode ser que sim, porque depois desse projeto no Trave, que acho que o pessoal de Taubaté entrou em contato comigo e acabou me levando para Taubaté, e disso desencadeou a seleção adulta, e depois foi o ano que eu acabei jogando até nas 3 categorias. Tem uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que vem aqui, e eu vou fazer para você também. Você começou na ponta ou se encontrou na ponta? Comecei na armação. Nunca no Todo começo mundo da responde base, isso. nunca gostei jogava de meia esquerda, de meia direita, de central, mas não jogava na ponta. Aí teve um ano que eu era da categoria de cima, eu era o mais baixo, né? E aí comecei a jogar na ponta, na minha categoria comecei a jogar na ponta, começou a dar certo. No acampamento também, eu lembro que, como eu sabia que muitos atletas do Brasil teria muitos atletas altos, acabei me inscrevendo na ponta também, e daí, eu acho que foi pelo tamanho, né? Eu gostava mais de jogar na armação, mas por ser um pouquinho mais baixo, eu comecei a jogar nessa posição e acabei gostando, e hoje em dia eu não gosto de jogar na armação, só gosto de jogar de ponta. Sim. Vamos lá. Como se sente tendo pai, puxa saco? Como é isso aí? É bom, né? Como eu te falei, dar aquele amparo, e nunca irei reclamar disso. Só benéfico. Gente, eu vou sair rapidão aqui só para abrir uma porta bem ali. Tá bom, vai lá. Pode fazer pergunta pro Gui aí. Deixa eu ver aqui. O pessoal mandou. Não sei quem que tá. Deixa eu ver. Um abraço aí pra galerinha do Hércules que tá acompanhando em peso. Você foi pro acampamento com quantos anos? Eu acho que quando eu fui eu tinha 13 ou 14 anos, Vinícius. Não lembro muito bem, mas aí... Ai, voltei. Ai, peraí. Aqui é tudo assim, improvisado. Tá certo. Ao vivo tem dessas coisas.
Minha mãe também aí, ó, na live. Um beijão pra minha mãe, beijo. Ah, eu fico muito feliz quando os pais de alguém entram na live. Legal. Quando mamãe entra aqui, eu fico me achando. Boa. E você foi para acampamento com quantos anos? Eu falei com ele, acho que foi. Eu Falou? não lembro Ah, muito bem. desculpa. Não tava aqui. Não, não, acho que eu não. Eu falei até que eu não lembro muito bem. Acho que foi com 13 ou 14. Eu era infantil ainda. Eu acho que foi com 13. Ah, só mandar um salve aqui pro professor Jardels, um grande amigo meu aqui do handebol de Caxias, que luta bastante pelo handebol também. Então vamos aqui ver se tem outra pergunta. Caramba, tá travando de todo jeito aqui. Ah, que pergunta interessante. Ferrari. Rarinho. Como foi sair do Taubaté e ir pro Guarulhos e depois voltar pro Taubaté? Bom, primeiro eu tava em Guarulhos, né? Tá, que o trave na época era Guarulhos. Fui para Taubaté. Aí de Taubaté voltei para Guarulhos e voltei para Taubaté. Então foi doideira isso aí. Mas eu acho que são projetos diferentes. Eu acho que foi projetos que eu acabei aceitando e achei e deram certo. Tanto em 2016 com o Trave, tanto em 2017 com o Taubaté. E em 2018 e 2019 em Guarulhos foi fantástico também. Em 2019 acho que as coisas aconteceram mais naturalmente. Também por ter jogado a Liga Nacional, a gente ter ido bem na Liga foi muito bom para o projeto do Corinthians. E voltar para Taubaté agora eu vejo como um projeto de ambição, de poder estar jogando os campeonatos um pouco maiores, né? E tem algum de almejar também a ser campeão pan-americano e poder estar jogando o Mundial de Clubes. Sim, sim. Vamos lá, o Elton, tô gostando bastante, tá participando muito hoje aqui. Tu pegou todas as coisas da seleção, se não me engano. Se foi, podemos chamar de novo SB. Esse aí é muito pesado, hein? O SB, a moral que o SB tem acho que nem dá para comparar. Mas eu acabei sim pegando na cadete não tinha, né? Cadete infantil não tinha categoria, mas eu acabei jogando um campeonato sul-americano pelo Pinheiros, que era representando o Brasil, né? Então joguei esse campeonato sul-americano pelo Pinheiros, cadete. Joguei a juvenil com a seleção 96, 97, 98, 99 e a júnior também com a seleção 96, 97, 98, 99 e aquele mundial adulto. Muito gratificante poder ter passado por todas e, como eu falei antes, poder ter passado por grandes técnicos, né? Porque na seleção acaba sempre sendo grandes nomes que dirigem essas equipes e foram grandes técnicos para mim que ajudaram sempre um pouquinho na minha carreira. Qual time da Europa você tem vontade de jogar? E eu vou até mudar a pergunta. Você tem vontade de ir para a Europa? Acho que sim. Sim, sim. Eu falei quando você perguntou dos meus sonhos, eu falei de objetivos. Acho que um objetivo é jogar na Europa, é fazer uma boa temporada na Europa. E eu não penso tanto em um time. Eu tenho um time meu que eu torço, que é o Lowen, né? Um time da Alemanha. Se jogar lá para mim seria um sonho também. Mas eu penso muito em jogar na Espanha, pelos jogadores que falam lá, tem grandes treinadores da liga. Então, eu acho que um time na Espanha, para mim, seria bem bacana para evoluir mais e poder jogar bastante também. Tá aqui, relembrando aqui a época do Guarulhos. Qual a experiência de ter a Gaviões da Fiel torcendo por vocês? Ajuda bastante? Atrapalha? Nossa, não. Fantástico. A gente jogou a primeira vez com a Gaviões. Foi no primeiro jogo nosso da Liga Nacional contra o Taubaté. Foi no ginásio de Taubaté. E a gente fez um jogo fenomenal lá. Acabamos empatando o primeiro tempo e o jogo acabou 4 bolas para o Taubaté. A torcida não parava de cantar e de torcer. Isso é muito bom. A gente estava no momento mal e a torcida não cantar. E isso ajudou demais no nosso jogo. E também depois, quando eles foram de novo, foi muito bom. É muito bom jogar com uma torcida grande dessa. Cara, eu acho da hora quando tem um ginásio lotado.
no handball no Brasil, que a gente sabe que a realidade não é bem assim. E a Sim, única vez que eu joguei... E eles levavam instrumento, faziam barulho demais, fazia muito barulho e acabou ajudando muito a gente nos jogos que eles iam. E é incrível, a única vez que eu joguei com o ginásio lotado, a torcida era toda contra. Mas foi bem legal, ganhei o jogo. Faz parte. Então, agora tá chegando quase na nossa hora aqui, na minha hora, na verdade, eu tenho algumas provas para fazer. E agora a gente tem uma brincadeira aqui no final, que você vai responder com já ou jamais, né? Imitando aqui o Bolívia Talk Show. Eu sou fãzão daquele programa no YouTube. Vamos lá? Vou procurar aqui a imagem. Era para estar aberta, a DM responsável. Tá aqui, tá salve pro Miguel Marinho aí. Tá aqui. Obrigado. Vamos lá. E até um desafio, galera. Quem estiver assistindo a live aí e quiser fazer, tá aí no post. Que acabou dando certo aqui pra gente. Tem mais de 10 gols em algum campeonato? Sim, já. Já sim ou jamais? Já ou jamais, né? Pode sim ou não, vai, mais fácil. Porque tem um aqui que não dá pra responder já ou jamais. Então sim. Beleza. Já quebrou alguma parte do corpo jogando handball? Não. Não pode pensar muito não, hein? Não. Já saiu do país pra jogar handball? Sim. Já se apaixonou em algum campeonato? Não. Dorme muito nos ônibus? Não. Ou aviões? Não. Passou creme dental na pasta de algum dos amigos? Desculpa, não entendi. Passou creme dental na cara de algum dos amigos? Isso é clássica. Apareceu na Handball 3.0? Agora, sim. Agora. Já saiu do seu estado para jogar handball? Sim. Isso eu respondo. Já apareceu na Meme Hand? Eu acho que... não sei. Não, acho que não. Já apareceu na handball pelo mundo? Acho que não também, não. Já apareceu na handball 7 metros? Já. Já levou um toco dos goleiros? Já. Ou se já. Esse aqui eu vou pular. Já usou cola da Dali Hand? Sim. Já fez gol de rosqueta? Sim. Mais de 15 gols em algum campeonato? Sim. Já levou cartão azul? Não. Cartão vermelho? Sim. 2 minutos por entrar errado na quadra? Sim, muito. E outra, já levou puxão de orelha do técnico e do papai também, né? Nossa, muito. Sim, muito. Então, Guilherme, foi um prazer ter você aqui hoje. A gente agradece demais a sua participação. Galera, fique ligado, amanhã a gente conversa com a Hanna e com o professor Alexandre, que é aqui do Maranhão. A Hanna, então, dispensa comentários. Então, valeu. Antes de acabar, deixa uma mensagem aí para os nossos seguidores e para as pessoas que estão acompanhando a live. Tá. Não, só agradecer pelo espaço, por poder estar falando e ajudando e comentando para quem precisa e poder estar falando também sobre as minhas experiências. E agradecer a você também pela iniciativa. É muito bom, Valeu. Como você falou, ajudando as equipes um pouco com menos estrutura, né? Isso vai tentando equilibrar um pouco a balança. E isso é muito bom pro handball. Então, valeu. Só deixar um recado aí para algum treinador de outro estado que estiver assistindo. A gente já conversou com o de São Paulo, com Piauí, agora com o do Maranhão. Tinha alguém de Minas Gerais aí. Se quiser conversar com a gente, pode entrar em contato. A página está aqui para isso. Valeu? Valeu, Guilherme. Um abração, irmão. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.